maltinha! Vamos a um extra especial do qual eu falei um bocadinho no nosso último vídeo. Eu vou ler-vos e eu vou reagir a textos meus antigos. Alguns deles, tipo, ficções, historinhas e poemas. E isto é engraçado porquê? Porque, para quem não sabe, pronto, eu tenho um livro publicado, então está ali atrás, muito lindo, perfeito, maravilhoso, palavras do meu reencontro, que vocês encontram. Palavras do meu reencontro que vocês encontram. What? Isto é mesmo o cérebro para dizer tchau. Mas pronto, o meu livrinho que vocês encontram nos links que estão aqui na descrição. E já sabem, se por acaso gostarem deste videozito, deixem o vosso like, comentem, partilhem e subscrevam. E como eu vos estava a dizer, eu sou autora, eu sou escritora. Eu publiquei um livro, mas muito antes de publicar um livro já eu tinha escrito muita coisa. Muita dela foi partilhada nas redes sociais e na internet ao longo destes últimos anos, mas muita dela também ficou para mim e muita dela era só o meu escape em tudo, basicamente. As coisas que eu vos vou ler hoje foram escritas por esta criatura que está a passar agora aqui nas vossas telas, que em parte é a mesma criatura que vos fala todos os vídeos, em parte é uma fase muito diferente da minha vida. Eu não estou à espera de ficar com vergonha do dia ter escrito estas coisas. Estou à espera de ficar um bocadinho constrangida. E não quero que qualquer pessoa que veja isto e que ache que escreve assim, que pense que escreve mal. É muito provável, como eu estava a dizer, que eu vá achar que eu escrevia mal. Porquê? Porque é uma questão de evolução. Porque para mim a forma como eu faço hoje é muito melhor com certeza do que a forma como eu fazia antes. É muito diferente principalmente. E tipo, não pensem se escrevem assim ou se acham que não estão, que escrevem pior do que isto, sei lá, tipo, não achem que estão mal ou que não deviam ou que deviam evoluir mais. Todos nós temos pontos diferentes de vida e a arte é uma coisa muito subjetiva. Ou seja, não estamos aqui para julgar a Bia do passado, só um bocadinho grande, provavelmente, mas principalmente estamos aqui para ver a minha evolução, para nos rirmos um bocadinho com certeza, aviso já, que eu estou aqui a olhar para a primeira folha, já sei que me vai dar comissões, e é isso. Eu hoje trouxe aqui em específico estas folhinhas, porque isto era o quê? Isto eram coisas que eu escrevia nas últimas folhas dos cadernos durante as aulas, ou em qualquer espaço em que eu só tivesse os cadernos da escola. Eu já tinha muitos textos, principalmente escritos à mão, e muitas historinhas, principalmente escritas à mão, mas que eu vi muito ao longo dos anos porque estavam em minha casa, tipo na casa dos meus pais. Estas eu não vejo há muito tempo, isto foram coisas que eu encontrei juntamente com os livros da Anitta e com um monte de outras cenas no sótão dos meus avós. O que vai tornar a coisa um bocadinho mais engraçada, porque eu tenho isto aqui comigo desde a semana passada e tenho estado a controlar muito para não ler antes de vir ler para vocês. E então, estamos prontos? Não estamos prontos, nada. Antes de partirmos para o primeiro texto, volto a lembrar, like, comentar, partilhar, subscrever. Please! Ai, eu não quero fazer isto. Porquê que eu faço isto a mim própria? Esta coisa, só para vocês terem um bocadinho de noção, isto diz Miriam Melo, que aparentemente era o nome de uma personagem, e o título era O tempo nos muda, eu e esta mania de escrever meio com português do Brasil. Porque eu misturava português do Brasil com português de Portugal, porque eu lia muita fanfic. Quem é que era a Miriam Melo? Vamos ver. Ui, ai, mãezinha santa, que eu li a primeira frase e já me apetece fugir. Aos poucos foi mudando o meu mundo. Pessoas foram embora, outras chegaram e algumas ainda cá permanecem desde o início. Que paciência. Os cenários mudaram como numa peça de teatro. As emoções são mais reais. Nunca um ator poderia representar metade do que vi e passei no último ano. Sim, queria ser eu a ser capaz. Há um ano. Onde é que estava o H, Beatriz Sofia? Por amor de Deus. Além desta ausência de palavras, mas as descrições não estão más. As comparações, os cenários mudaram como numa peça de teatro, eu acho que ainda escreveria. Onde é que nós íamos? Sim, queria ser eu a ser capaz há um ano
Mas hoje tudo está diferente e confesso que entendi que não serviria para a atriz. Era uma atriz. Contudo escrito separado. Isto vai ser mais difícil do que eu pensei. Contudo, tornei-me fria, cética e quase solitária. A miúda estranha do cabelo colorido. Ai, eu já sei quem era esta personagem! Ai, eu mostrei-vos o desenho desta personagem no meu vídeo de tour pelos diários gráficos. E se eu encontrar, porque tipo, ainda está no meu Insta antigo, tipo, eu vou deixar aqui a foto do desenho desta personagem. A miúda estranha do cabelo colorido era um personagem que eu tinha feito, que tinha um degradê de azul para roxo. Meu Deus! Ai, credo que cringe. Ai, eu sou não apologista da palavra cringe, mas ai, credo que cringe. Já havia ali coisas que... Contudo, tornei-me fria, cética e quase solitária. A miúda estranha de cabelo colorido. Isso já não me dizia nada. Simplesmente, eu sei quem sou. Miriam Melo. Ai, credo, que constrangimento. E ninguém mais me fará duvidar, muito menos das minhas capacidades. Na escola entrou agora com 17 anos. Estalo os dedos, enquanto ainda de fones nos ouvidos. Vejo ao meu lado um puto empurrar outro. E então foi o que empurrou quem caiu. Ai, eu tinha-me esquecido que esta mocinha tinha poderes. Sorri, e quando olhei para a frente, Liam sorria-me de volta. Mesmo que rodeado de todas as suas amigas, que mal notaram, tentavam por tudo chamar-lhe a atenção. Sem sucesso. Ai, credo, que forma esquisita de escrever. Isto não faz sentido nenhum. Sorri, e quando olhei para a frente, Liam sorria-me de volta. Mesmo que rodeado de todas as suas amigas, que mal notaram, tentavam por tudo chamar-lhe a atenção. Sem sucesso. Faltam vírgulas aqui! O que é que se passa? Passei-lhe ao lado e senti a sua força tentar afetar-me. Pela mente. Tentar fazer-me ficar. Não me parece. Quanto menos contacto, melhor. Pois é, esta gente tinha poderes. Ai, mãezinha santa. Infelizmente, bastou-me entrar num edifício para ser encostada à parede. E há alguns cabelos ruivos já estavam misturados com os meus por tanta proximidade. Porra, Liliane. Liliane! Oh my God! Num pensamento e impulso, a força excessiva. Usei, e esta acabou por bater de costas contra a parede oposta. Corri até ela, arrependida, mas logo tive vontade de recuar. Oh, credo! Mas tive logo vontade de recuar. Só esta ordem de palavras já me está a coçar a alma. Não queria magoá-la mais, mas de coração acelerado ajoelhei-me e curei qualquer tipo de dor com a ponta dos dedos. Ela lá me sorriu, confusa, e apressadamente levantei-me sem retribuir. Ela iria mesmo beijar-me? Oh my God! Pensava, curiosa mesmo que esta não tenha durado muito, já que as dores de cabeça e as tonturas tomaram conta de mim. Vi todo o corredor andar à roda, tudo tremido, e então tentei travar tudo, logo entendendo que só estava a piorar tudo. Ai, tudo tantas vezes, Beatriz, credo! Aos poucos fui perdendo as forças enquanto andava, e atrás de mim alguém corria. Então, por fim, não fui capaz de me manter de pé, mas não caí no chão, acabando nos braços do Liam. Este olhava-me em pânico, mas talvez pela falta de força, ou talvez estivesse realmente calma, mas um sorriso foi a única coisa que dei antes de fechar os olhos. Que forma de escrever! Meu Santo Ambrósio! O que é que se passou nesta frase? O que é que aconteceu aqui? Mas não caí no chão, acabando nos braços de Liam. Este olhava-me em pânico, mas talvez pela falta de força, ou talvez estivesse realmente calmo. Mas um sorriso foi. Primeiro, o mas, duas vezes muito perto, credo. Mas talvez pela falta de força, ou talvez estivesse mesmo calma. Eu entendo a ideia do que eu queria escrever, mas está mal feito. É tipo, seria. Mas talvez pela falta de força. E o que eu queria dizer era tipo, que possivelmente pela falta de força daí o único sorriso que ela deu depois a olhar para ele, ou talvez pela calma que ele lhe passava. Tipo, mas a frase ficou toda mal construída. Credo. Isto depois tem tipo um separadorzinho, mas eu acho que a parte a seguir ainda era da mesma personagem, até porque tem as corzinhas do coisa do cabelo dela.
Estou com medo, mas vou ligar a luz porque isto já está a escurecer muito para o meu gosto. Talvez me olhassem como mais uma gótica solitária. Eu e a minha mania das minhas personagens meio alternativas, edgy do caraças. Credo. Que paciência. Isto faz-me lembrar a Maria Beatriz, que era uma marmanjazinha de uma história chamada Alone. Alone. Não podia ser mais edgy. Mas é isso. Talvez me olhassem como mais uma gótica solitária. Como mais uma estranha tão comum ao mesmo tempo. Mas infelizmente vou muito para além disso. Queira ou não. Tenho esta bênção ou maldição pregada a mim, o que me torna tão forte e fraca ao mesmo tempo. Nasci assim e ninguém nunca entenderá porquê. Consigo controlar tudo o que quero com a mente e a ponta dos dedos, mas isso retira-me força e energia. E fora a senhora mais velhinha do orfanato, o Liam foi o único a descobrir tal coisa, por até o afastar, termos estado prestes a andar como coisa de relacionamento. Mas esta parte já não está tão mal, tão horrível. Hoje estamos assim, com poucos toques, olhares e palavras. Ou assim eu queria. Pronto, assim eu queria. Tinha que estragar o que eu estava a elogiar de mim própria, claro. Por muito que sejamos mais semelhantes do que algum dia achei. Bem, eu queria não dialogar com ninguém. Porque eu queria tão perto de 50 vezes, Beatriz. Mas ele não desiste de me proteger e a Liliane Torres não parece perder a curiosidade em descobrir o que escondemos e ambos dão comigo em doida. Oh my god, eu tinha um triângulo amoroso bissexual. O que é que se passa? Eu não me lembrava disto. E depois está aqui o iniciozinho. Acordo com uma dor de cabeça gigante numa sala escura e com pouco esforço já estava sentada. Encontrava-me na cave, na presença somente do Liam, que mal me viu acordada, foda-se. Estendeu-me um pacote de bolachas e um sumo. Agradeci-lhe com um sorriso e já estava pronta a levantar-me, mas ele impediu-me dizendo: não sejas parva, ainda não estás bem. Ri sarcasticamente e levantei-me logo. Tem cuidado, Miri. Sussurrou cabisbaixo. Tem partes que não estão péssimas, mas eu agora queria o resto e eu acho que há mais. Eu espero que haja mais, porque eu agora queria o resto. Porque eu sei que eu tenho mais cenas escritas destes personagens, eu só não me lembro aonde. O resto fica para amanhã. É já, malta. Bem. Alô? Vamos à segunda parte. Não consegui que fosse tipo ontem, porque eu estava meio... Mas vamos lá. Já na outra vez lemos o textinho aqui da historinha da minha personagem Miriam Melo, que eu eventualmente hei de vos mostrar. Aliás, que eu já mostrei. Agora vamos ao próximo. Eu estou a pôr isto pela ordem das coisas que eu tinha aqui. E agora vi que o próximo é um poema. Vamos ver. Aliás, tinha aqui um início de um texto do que me parece ser um poema a respeito da violência contra a mulher. Olha para ela. Milagre. Numa época tão moderna, como continua isto tão desigual? Vamos impedir de uma vez por todas que as mulheres sofram de forma fatal? Eu já não rimo as coisas estão de forma seguida, está-me a fazer uma comichãozinha, mas pronto, não está pior. O poema em si que eu tenho nesta folha chama-se Medo. Se eu me lembro de escrever isto, sim, porque eu lembro-me muito bem de fazer os títulos com estes marcadores. Se eu me lembro sobre o que é que era, não. Vamos analisar poesia minha. Isto é lindo, perfeito. Estou a pressentir o constrangimento. Medo de sofrer, da dor de falhar, na ansiedade que corrói, na vontade de chorar. Sim, hei de tentar seguir e ultrapassar. Sim, sei que não poderei de outra forma crescer. Quero a minha força partilhar, mesmo que nem para mim ela vá chegar. É o que eu digo, eu já não faço rimas tão seguidas, estava a fazer uma certa comichão. Por vezes nem em nós acreditamos, por vezes para nós não há força, mas há sim para os que amamos numa motivação como não há outra. É a prova de que mesmo escondida ela está por cá. Apenas necessita de um puro sentimento para mostrar que a força realmente há. Ai credo, esta ordem de palavras, Beatriz! E assim como se vive,
sem conseguir avançar, por a cada passo que dou, me sentir a recuar. Não está mal! Ok, antes de avançarmos para a próxima cena, opinião sincera a respeito disto. Muito do que aqui está, eu ainda sinto de vez em quando. Esta última quadrazinha, eu até gostei. Há ali partes que me fazem uma certa comichão, porque uma coisa muito normal quando eu comecei a escrever poesia era trocar a ordem das palavras para as rimas ficarem no final dos versos. É algo que eu já não faço. É algo que me faz uma certa comichão, mas tipo, de um modo geral, o sentimento ainda é compreensível. Mas há certas ceninhas, como essa parte do trocar a ordem das palavras, que eu já não faço de todo, mas eu achei deste estar pior. Por ti não me controlo. Ui. Ai, que este é sobre alguém. Serás sempre tu e por ti não me controlo. Eu presinto coisas que me vão... Eu acho que sei sobre quem era isto. Que é a pior parte. Vamos lá. Eu e a ausência de artigos. Artigos, tipo... De meter só teu, tua, nosso. Ai, mãe santa, credo. Vamos lá. Teu olhar me estremece, tua presença me dói. E a vontade de te falar quase que me enlouquece nesta saudade que me corrói. Sei o quanto sou infantil, parva, estúpida, chata até. Mas o que sinto não controlo, especialmente o que a saudade é. Ai, credo. Não. Ai, credo. Queria prosseguir uma amizade, queria e quero na verdade. Ok, esta não está pior. É uma das rimas seguidas que eu gosto. A minha teimosia não perdi, da mesma forma que não te esqueci. Queria acreditar que te importas, como um dia aconteceu. Queria ter sido marcante, como foi esse jeito teu. Ai, jeito mal escrito, credo! Por muito que me magoe, não será fácil desistir. Irei até aos últimos segundos e no fim, provavelmente, hei de deixar ir. Esta última não está má. Acho que se está a tornar a cena frequente. Os finaizinhos até estão fixes, tipo... Mas esse está aqui jeito. Eu usar a palavra jeito teu, já, a expressão jeito teu já me está a fazer comichões e jeito está mal escrito, para piorar ainda. E eu lembro-me sobre quem que isto era. Tenso. Vamos a mais um poema! Serás sempre tu? Será que será? Espero que não, honestamente. As memórias vêm e vão. Simplesmente há histórias que não acabarão. E por que raio tem de ser assim? Será que algum dia te esqueceste de mim? Gosto. Gosto de memórias e histórias de sentar no final e rima na mesma. Gosto. É verdade que sou chata e te vim relembrar. É verdade que por ti continuo a chorar. Mas eu sei que nunca hei de poder explicar o que sinto por alguém assim, que prossegue tão especial para mim. Ai não, ai credo! Estas rimas todas seguidas estavam... E usar a terminação do ar muitas vezes é uma coisa que era muito comum para mim, eu lembro-me perfeitamente disso, que era a forma fácil de rimar, estão a ver? Tipo, e lembro-me que quando mostrava os poemas ao meu pai, porque o meu pai foi das primeiras pessoas que eu conhecia a escrever poesia. Ele ajudava-me quase sempre nos meus trabalhos quando eram poemas, tipo escola primária, escola básica e assim. E dele-me criticar nisso, eu não sabia aceitar críticas, ainda por cima, porque era a forma fácil para mim de escrever poesia. Agora faz-me comichões, tantas vezes ali o ar. Tipo, fica bué repetitivo, fica bué... Credo, eu usava a palavra ya no meio de poesia. Ai. Ya, não te conheço como conhecia. Mas há coisas que para sempre durarão. E tu, eu sei que tens um bom coração, de que de certa forma a falta sempre sentia. Ai não, esta aqui até fez... Outra vez, o trocar a ordem das palavras só para elas rimarem no final. Outra vez, o A sem H. Ai, há coisa de um mês atrás, pensei que era melhor desistir, que
que realmente já não te importavas, mas ao que parece algo me fez sentir que com a falta que me fazes voltei a olhar para trás. Talvez meio que do nada algo começou a mudar e tanto eu quanto tu começamos por preocupação um com o outro demonstrar. Outra vez a ordem das palavras, mas aqui há coisa de um mês atrás, esta aqui não está pior. Mas ainda prefiro este, honestamente. Aliás, ainda prefiro este do que estes dois. Népia. Ai, que comichão na alma. Que é isto? Ui, eu não sei se este é seguro ler. Vamos a mais uma voltinha. Sentimentos descoordenados. E depois tinha aqui a lista de coisas que tinha de fazer para o portfólio. What the fuck? Ui, meu controlo e sentimentos descoordenados. Ok, temos mais 2 poemas. Por acaso eu achava que isto iam ser mais narrativas do que poesias. Mas... pronto, olha, vamos criticar ou gostar, não sei, da minha poesia antiga. O coração bate mais rápido, em nós tudo acelera. As mãos tremem e um sorriso nasce daquela bela forma inexplicável. Nos percorre a indecisão entre lutar ou não, e será que vale a pena? Nos permanece no pensamento, qual no sentimento Beatriz? Nos permanece no pensamento esta dúvida na ideia. E lá continua a acelerar o coração quando juntas a tua à minha mão, quando me sorris, me apoias, quando caem as minhas lágrimas e estás lá para as secar. Naqueles momentos que tanto adoro, aqueles em que apenas eu posso entender meus sentimentos. Os teus não conheço, apenas sei que mexes comigo, queria que tudo desse certo, mesmo que nada possa alterar. Só quero não te perder e estou-me a apaixonar. Ok, se tivesse que escolher um favorito destes todos, seria este. Tem aqui coisas, outra vez, aquela mania de trocar a ordem às palavras, mas esta primeira parte, por acaso, o coração bate mais rápido, em nós tudo acelera, as mãos tremem, um sorriso nasce daquela bela forma inexplicável. Nos percorre a indecisão entre lutar ou não, e será que vale a pena? Nos permanece no pensamento esta dúvida na ideia. Eu não rimava tanto nestes, o que faz com que não fiquem tão aborrecidos. Por isso é que se calhar estou a gostar um bocadinho mais. Parece-me interessante. Parece-me interessante. Pronto, e agora vamos ver. Meu controlo. Sinto outro constrangedor como aqueles dois. Sinto. Em todo o maldito santo dia, algo que eu escreveria atualmente, definitivamente. Em todo o maldito santo dia, mais rápido bate o coração. A ansiedade apenas crescia, cresce como a dor que não termina, nos medos mais que muitos, de entre avançar ou apenas deixar-se ficar. Como pode o coração controlar-se entre momentos tão diferentes e perdidos? Por vezes não chegam mais as tentativas, mais vale então deixar-nos perder, para que com força se possa enfrentar cada dilema no seu pesar. Por tanto temermos, nos corrói o receio, as dúvidas e o pensamento de que tudo acaba aqui, mas é o conflito que acaba apenas de recomeçar. Não físico, não entre outros que tais, sim entre nós e nada mais. Conflito esse entre insistir ou desistir, entre que decisão tomar, para ninguém magoar, para que fosse a correta e não um erro a mais a acrescentar. Podia estar pior, podia estar muito pior, mas, meu Deus, era o tema recorrente de todos os meus poemas, esta coisa de ir ou não ir, e ficar ou não ficar, e coisa... Não, mas o que mais me irrita, tipo, o que mais me faz ficar assim meio dos meus poemas antigos, é mesmo esta mania que eu tinha de trocar a ordem às palavras, de fazer, tipo, rimas forçadas, e às vezes, tipo, as palavras não encaixavam sequer tão bem, não fazia sequer tanto sentido. Ou seja, tipo, fora isso, não era pior. Há sentimentos aqui que ainda são muito reais, pelo menos para mim. E este início até está fixe, tipo... É o que eu digo, se não fosse a cena de trocar as palavras para elas rimarem de propósito, eu até não acho que a Bia do secundário escrevia assim tão mal poesia. Estou a tentar não ser mazinha comigo. Ok?
Não tenho de nada certezas. Lá está ela a trocar a ordem às palavras. E que medo do que é isto. Credo. Como pode um palpitante coração pensar ser realista friamente? Quando um sentimento assim se afirma tão ardente. Ui, esta até está gira. A mente, por mais que insista, é incapaz de se sobrepor à estranheza do coraçãozinho que na nova felicidade esconde o medo avassalador. Acho que gosto deste. Não sabe se quer ou se sente já, se é o início de um amor ou de um sonho que crescerá. Entre as ações, não há o tempo para pensar, para entender corações como decisões por tomar neste mundo de confusões. E esta parte fica um bocado estranha. Medo de neste baralhado sentimento se voltar a destroçar, de se encher de esperanças e voltar a chorar. Vive incerta, no medo de errar, vive temendo não saber lidar. Vive aos poucos se descobrindo, para o mundo sorrindo, tentando pouco a pouco aprender. Este está fixe! Fora ali a das confusões que me fez assim um bocado... A minha é que me fez um bocado de confusão. Mas tipo... Este até está fixe. Realmente é sobre não ter certezas. Mas está. Não digo que escreveria desta forma, porque eu acho que... também dizer que se escreveria desta forma é um bocado parvo, porque depende muito dos nossos momentos de vida, independentemente se foi agora ou se foi ontem ou se foi há 4 anos. Ou seja, eu nunca escrevia da mesma forma, porque eu acho que não escreveria da mesma forma 2 vezes, ponto. Mas eu gostei. Eu até gostei. Ai, que giro. E temos mais o quê? Temos o início do que me parece ser uma narrativa. Pronto. Mas são coisas bem curtinhas. Eu queria ver se encontrava aqui, tipo, mais cenas narrativas. Medo do coração. Ai, mãe. Não. Só pensava eu, com a mão sobre os lábios pingando o líquido vermelho tão semelhante ao sangue. Aquele meu coração batia mais rápido do que alguma vez batera. Os olhos ardiam pelas lágrimas que lá se formavam. Elas escorreram e eles queimaram mais. Sabia que eles tinham tomado o seu tom cinza tão brilhante. Queria que eles levassem o tempo até minutos antes. Eu sei sobre o que é isto! Isto é da Megan! Isto é da Megan, da Hora de Conhecer a Realidade. Isto é da cena do... Para quem não sabe, tipo... Para quem não me conhece assim há muito tempo, quem chegou recentemente e assim, não sabe o que é Hora de Conhecer a Realidade. Mas foi assim, a primeira historinha, a sério, tipo, foi a segunda historinha que eu meti no Insta, foi a primeira assim mais a sério, que era uma fantasia sobre uma demónia que ia matar a pessoa por quem se apaixonasse a partir do momento em que eles se beijassem. E isto é a cena dela a beijar a pessoa e ia matá-lo, basicamente. Pois... Ai, mãe! Assim que eu vi a cena dos olhos de cinza brilhante, lembrei-me logo que era da Megan. Ai, mãe. Pronto, ok. Yeah. Já só tenho mais um poema. Aliás, mais um poema e acho algo que parece ser uma narrativa. Se não for uma narrativa, é um texto um bocado aleatório. Mas de qualquer das formas... este tem data! 27 de janeiro de 2020. Isto foi antes do Covid. Opa! Não há nada que tenha datas, eu queria mais. Isto era o meu separador a dizer momento criativo. Podia ser tudo diferente. Eu acho que me lembro muito bem deste. Portanto, vamos ver. E eu lembro-me de gostar deste. Portanto, vamos ver. Tinha tudo para se esquecer, para parar de sentir, para não voltar a chorar, para a vida fluir. Eu lembro-me deste! Mas voltaste ao olhar dela, tiraste-lhe todo o ar, reacendeste o apagado, trouxeste vontade de tentar. Abriste uma ferida fechada, ou pensava ela assim, a memória tão escondida regressou para junto de mim. A princípio nada admitia, afinal era apenas um velho amigo, o elemento do meu passado. E então, pouco a pouco, vem ao de cima o que tão puramente sentia. No que resulta esta história, quando será o ponto final? Ele não se importa e conseguirá ela tal? Ou quererá? Quer esquecê-lo ou não? Ou estará já tão embrenhado no seu coração? Eu gostava bué deste. É sobre a mesma pessoa dos outros. Isso bate um bocadinho no constrangimento. Sinceramente espero que a pessoa em questão nunca veja isto. Que comichão, que coisa.
Mas eu até gosto deste, não vou mentir. Eu estava a lê-lo e a lembrar-me muito bem de o escrever. Já foi há 5 anos. Já foi há 5 anos. Bem, isto foi uma jornada engraçada, porque eu lembrava-me de algumas coisas daqui e de outras nem por isso. Antes de mais nada, se quiserem que eu reaja a mais coisas que eu escrevi antes, a mais textos meus antigos, a mais historinhas, poemas, etc., eu tenho muita coisa bem mais antiga que isto. Se quiserem, deixem nos comentários, mandem-me por mensagem nas redes sociais curtas, elas vão passar aqui outra vez, elas estão sempre no final e na descrição do vídeo. Mas pronto, isto foi engraçado, porque eu quis mesmo começar por coisas que eu não me lembrava. Ou seja, coisas para as quais eu não olhava há muito tempo. Realmente a coisa que mais me faz comichão na minha escrita antiga é o misturar algumas partes, tipo, de português do Brasil, de traços das fanfics que eu lia. Ou seja, ao tirar de certos artigos que são mais comuns no português de Portugal. Hoje faz-me uma certa impressãozinha, porque nem para escrever tipo com português do Brasil. Era uma mistura bué estranha dos dois. Nos poemas é o trocar a ordem das palavras para as coisas rimarem, que é uma coisa que eu acho que muita gente faz e é bué válido se tu achas que para ti é bom, mas eu para mim, particularmente, neste momento não gosto e faz-me uma certa comichão. Mas lembrava-me muito bem de escrever assim, portanto não me surpreendeu de todo. E é isso. Acho que quero dar a volta a mais coisas. É porque, tipo, eu tenho os cadernos antigos, ou seja, aqueles que eram mesmo historinhas, e esse eu lembro muito bem do que é que lá está. Mas também tenho cadernos onde estavam, tipo, textos soltos e ficções e poemas aleatórios, que se calhar também era giro voltar lá, mais do que era, tipo, reagir a uma história inteira. Não sei, digam-me vocês, se quiserem que eu reaja a uma história inteira, eu também trago o caderno para cá, ou peço à Nena, no caso. Mas é isso, hoje vamos ficando por aqui. Até à próxima semana. Deixem nos comentários as coisas que gostavam de ver. Passem nos últimos vídeos. Se por acaso gostassem que eu recriasse as pinturas da Anitta, deixem aí, que é para eu começar a fazer enquetes nos stories do Instagram. E é isso. Até à próxima, maltinha. Tchau, tchau. Like, comentem, partilhem, subscrevam.